Fala galera, tudo bem? Humberto Oliveira. Será que é realmente possível superar a crise, o passado, as coisas que nos afligem? Você já reparou que sempre são os mesmos motivos pelos quais te travam? Eu te digo isso porque eu passei muito por isso. E é um cuidado que nós temos que ter assim todos os dias. Até hoje existem situações que causam mais desconforto em mim. Algumas nem tanto. E talvez para você sejam outras. A grande questão que nos leva a pensar se um problema na vida de uma pessoa não parece nada e na vida de outra pessoa é tudo, será que realmente o problema é o problema? Ou será que nós damos valor demais a essas emoções? O que acontece é o seguinte, a tua mente, ela sempre te conta histórias totalmente distorcidas a respeito do teu passado. Então essas coisas acabam se transformando num grande volume de tensão na nossa mente, a chegar ao ponto de que nós pensamos que o acontecimento foi totalmente diferente da realidade. E às vezes realmente foi diferente. O que nós temos que fazer, e isso eu venho sempre falando, para que nós consigamos exercer domínio sobre a nossa mente, exercer as técnicas para que você consiga ir se libertando dos seus medos, dos seus traumas, a primeira coisa é ventilar a sua mente, oxigená-la. Então, quando você oxigena a tua mente, você está dizendo para ela que existe possibilidade de você ter novas experiências, experiências boas, para que ela seja refrigerada aos poucos, para que você tenha a capacidade de retomar o domínio dela. O alto fluxo é um fenômeno de aceleramento de pensamentos, ao qual você perde o domínio sobre as emoções e os pensamentos. E eles começam a vir um atrás do outro, ao ponto que você distorce toda a história e não tem uma exata clareza a respeito mais dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. A grande boa notícia é que, sim, tem como você se libertar dos seus medos, se libertar dos seus traumas. O que é bacana é entender que isso é um processo. E respeitar o seu processo é uma parte muito importante de tudo isso. E quando você se respeita o processo, você entende que as suas limitações são apenas diferentes das limitações de outras pessoas. E não que as suas limitações sejam impossíveis de serem resolvidas, ou piores, ou mais fáceis, enfim. Aliás, essa é uma grande ferramenta para quando você se sente acusado, culpado, condenado, você olhar realmente como é o cenário do mundo, como são as pessoas. Não existe ninguém, absolutamente ninguém, que seja perfeito, que não tenha erros. Então, comece por tirar esse peso de você, comece por entender que as pessoas falham, as pessoas erram, você erra, eu erro, e que podemos transformar os nossos erros em crescimento, em aprendizado, em nos fortalecer para nos tornarmos melhores, tornarmos pessoas mais confiantes, pessoas que consigam ajudar outras pessoas. A segunda questão bacana de você pensar a respeito é oxigene a tua mente com experiências boas, com boas memórias. Isso faz com que a sua mente ela vá acalmando aos poucos. Essas sobreposições, elas vão tirando aquela sujeira da tua mente até chegar a um ponto que você consegue ter clareza a respeito dos seus pensamentos, dos teus sentimentos, para que aí sim você consiga aplicar as técnicas. Em outros vídeos vou falar a respeito das técnicas para que você consiga entender realmente o que passa dentro da tua mente, como é que você resolve, como que cada técnica pode ser usada para cada tipo de situação, até que você exerça um domínio sobre a sua mente, um domínio próprio, que eu gosto muito dessa palavra. E o teu corpo, ele não tem uma mente, é a tua mente que tem um corpo. Então tudo começa aqui, gente, ó. Aqui você controla todo o seu corpo, você controla os teus impulsos, a tua vida. Você tendo uma mente saudável, é possível você realizar coisas que talvez você jamais pensaria em realizar. Muitas coisas da minha vida têm sido destravadas por esse destravamento da mente, que eu tenho sempre falado, tá? Exercer o domínio da tua mente, destravar ela, pode ser assim um grande salto para que você consiga viver novas experiências, ressignificar alguns cenários, entender que as coisas mudam, que não é justo você pensar com a cabeça que você tem hoje, nas atitudes que você teve lá atrás, no passado. Então isso exime o processo de culpa, isso exime muitas vezes a ansiedade,
o medo do futuro, porque você, na verdade, olha para o futuro com as experiências distorcidas que você teve do passado. Esse é o grande problema. A nossa mente ela não nos traz o passado para benefício. E não é que ela é má, não é que ela é contra você. É que simplesmente ela pensa que fazendo isso, ela vai estar te protegendo. Ela vai estar te privando de viver uma situação ruim. Mas, na verdade, essa situação não é ruim. E sim, o que é ruim é a forma que você está olhando para a situação. É bem bacana você pensar nisso. O problema talvez não seja realmente o problema, e sim a forma a qual você está olhando para o problema, que gera um nível de tensão muito maior, que distorce os fatos e que faz você, às vezes, não enxergar realmente a realidade do que está acontecendo com você. Essas foram as minhas dicas de hoje sobre um processo para resolver o passado, as crises, e para que você possa destravar e caminhar. Não deixe de comentar, não deixe de curtir, dar o like, descreva nos comentários se você já venceu alguma situação difícil na sua vida, alguma crise. Imagino que todos nós vencemos. E como é que você superou isso? Você pode estar ajudando várias pessoas a saírem desse momento também. Um grande abraço!